Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira. Estamos juntos iniciando uma nova edição do programa e hoje temos muito a aprender sobre imposto de renda, que é o tema desta edição do assunto do dia. E aqui no nosso estúdio vamos conversar hoje com o Dr. Rodrigo Duarte, ele que é professor de Direito da Universidade Salgado de Oliveira. Também vai trazer muitas dicas e orientações o Dr. José Honorato de Souza, auditor fiscal e superintendente adjunto da Receita Federal. Daqui a pouquinho, nossos convidados irão tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema imposto de renda. E quem é que deve prestar contas com o leão? Essa é uma pergunta muito frequente quando o tema é imposto de renda. E agora a gente te explica o seguinte, que está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que, em 2018, recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, quem obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798. O programa para fazer a declaração do imposto de renda deste ano já está disponível. Então, assim que você quiser, você pode juntar os documentos, preencher os dados e deixar tudo pronto para enviar a declaração até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Pela internet você pode fazer isso e quanto mais cedo você enviar a declaração, mais rapidamente o contribuinte com direito à restituição irá receber o valor. Essas informações serão reforçadas a partir deste momento na reportagem que vamos exibir agora. Fique atento. Quem entregar a declaração do imposto de renda mais cedo, até 31 de março, pode ter vantagens na restituição e na possibilidade de corrigir possíveis erros antes de cair na malha fina. A orientação é válida principalmente para os casos em que a declaração é mais complexa, envolve mais de uma fonte de rendimentos e aplicação em ações, mas também vale para quem pretende fazer a chamada declaração simples. O caminho para apresentar os dados à Receita Federal é o mesmo, através do aplicativo Meu Imposto de Renda, que pode ser usado no computador, tablet ou smartphone. Uma das primeiras vantagens é que você, após os grupos prioritários de restituição, que são os idosos acima de 65 anos, as pessoas portadoras de deficiência e agora os professores, você poderá vir dentro do primeiro lote, se você aproveita para entregar mais rapidamente essa declaração. Outra vantagem é que você vai poder verificar se há alguma divergência entre o informe de rendimento que você recebeu da empresa e o que a empresa informou para a Receita Federal. Neste caso, o tempo antes que o prazo termine vai possibilitar a correção sem que a notificação da Receita seja feita. Você se antecipando, você nem é notificado pela Receita, você fazer as coisas com mais tranquilidade e você não precisa se dirigir à Receita. Você resolve entre você e a empresa que errou, ou a DIF, que é a declaração que a empresa faz para a Receita, dizendo quanto pagou as pessoas e quanto reteve de imposto de renda, de previdência, etc., e aqui, o formulário que a empresa entrega ao contribuinte. Então, às vezes, apresenta essa diferença. E não é tão raro acontecer, não. Eu já vi várias vezes acontecer essa divergência. Para não haver erros na documentação por parte do contribuinte, ter o hábito de guardar durante todo o ano os comprovantes oferece vantagem, segundo a mestre em Ciências Contábeis, que tem longa experiência como professora universitária. A gente sempre recomenda o cliente ter uma pasta e ele já ir preenchendo, guardando esses documentos para que, no final, eles não tenham nenhum problema de perder documento, deixar de informar alguma coisa que seja obrigatório. Apesar dessas dicas, alguns contribuintes escolhem declarar nos últimos dias, de olho nos rendimentos sobre a restituição pagos pela Receita. Os valores são corrigidos com base na taxa Selic, um rendimento mínimo, mas que atrai algumas pessoas. O ideal é analisar se outro tipo de investimento pode ser mais rentável. Depende aí da natureza do investidor, né? Então, se a pessoa ela é um investidor conservador, ele vai ter uma correção mínima desse dinheiro, que é a taxa Selic. Se ele recebe essa restituição mais cedo, ele vai ter a opção de escolher alguma outra aplicação que poderá trazer a Selic e mais algum rendimento. Esse mesmo cuidado deve ter quem é isento da declaração
e pense em fazê-la de olho em uma possível restituição. Rendimentos isentos acima de 40 mil está obrigada a declarar. Então, tem que ver quais são as obrigatoriedades de entrega da declaração. Então, a pessoa diz assim, eu comprei um apartamento, eu sou obrigada a declarar. Depende do valor do apartamento. Se o valor do apartamento é acima de 300 mil, você está obrigada a declarar, porque uma das condições é que você tenha tido posse de bens ou direitos acima de 300 mil. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2018. Quem teve rendimentos não tributáveis ou tributados direto na fonte acima de R$ 40 mil e quem teve até 31 de dezembro posse de bens ou direitos superiores a R$ 300 mil. Pois bem, diante dessas informações, a gente vai refletir muito mais sobre o tema. Lembrar você que é muito importante você não perder o prazo para a declaração do imposto de renda até o próximo dia 30 de abril. A gente lembra você que está em casa que é o prazo final para você preencher e enviar a sua declaração do imposto de renda. Com os convidados vamos aprender mais sobre o assunto daqui a pouquinho, mas agora a gente quer escutar você que está em casa. Você já pode participar, você já pode interagir através da nossa enquete. A partir de agora vamos fazer a nossa pergunta do dia e você vai ligar para cá para responder aqui a nossa dúvida. É a nossa pergunta que a gente sempre faz a você, querido telespectador, e hoje a pergunta é a seguinte: você já fez sua declaração do imposto de renda 2019? Sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está aberta para você participar com a gente. 3424-1547 e 3424-1977 são 2 números, você pode ligar quantas vezes você quiser, pode ligar e mandar sua pergunta, deixar também a sua dúvida sobre o tema ou algum depoimento sobre o assunto. Se você também tem acesso à internet, pode interagir com a gente através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet. Você pode também responder nossa enquete, mandar sua dúvida, seu depoimento, tudo vai ser lido daqui a pouquinho ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. No WhatsApp você também manda sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente repassa aqui para os nossos convidados de hoje, que terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E a gente lembra a você, querido telespectador, que preencher a declaração do imposto de renda, essa declaração exige atenção e atenção redobrada. O preenchimento incorreto ou equivocado pode levar o contribuinte à malha fina da Receita Federal. Mas dentro do prazo para o envio, que se encerra no dia 30 de abril, o contribuinte pode corrigir essa declaração enviada quantas vezes julgar necessário, sem pagar nenhuma multa. A gente vai aprender mais sobre o assunto a partir de agora. Primeiro vou dar boas-vindas aos nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Rodrigo Duarte, professor de Direito na Universidade Salgado de Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. É uma satisfação. Vamos aproveitar o momento aí para contribuir cada vez mais com informações relevantes e esclarecer toda e qualquer dúvida do contribuinte. Também queria dar boas-vindas ao Dr. José Honorato de Souza, auditor fiscal e superintendente adjunto da Receita Federal. Fique à vontade aqui no nosso espaço. É uma satisfação estar aqui e poder contribuir com informações para a sociedade sobre esse momento que se repete a todo ano e que gera muitas dúvidas e poderá ter também consequências, vamos dizer assim, não desejadas caso haja erro na declaração. A gente vem contribuir para uma declaração correta. Vamos tirar as dúvidas para ninguém cair na malha fina. Daqui a pouco a gente também explica o que é a temida malha fina, mas para início de conversa, a gente queria que o senhor explicasse, doutor José, mais ou menos que imposto é esse e por que o contribuinte precisa declarar o imposto de renda, prestar as contas com o leão. Por que é preciso fazer isso e é só aqui no nosso país? Não, na verdade o imposto de renda é um tributo que é adotado por vários países e no Brasil ele incide, é um tributo, inclusive que é tido como um tributo mais justo do que outros existentes, porque ele tem o princípio da progressividade, ou seja, quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos, e tem pessoas que são isentas, que não pagam nada de acordo com o nível de renda ou algumas situações especiais ou alguns tipos de rendimentos
fica fora disso daí. Mas, na verdade, o imposto, os tributos são necessários, né? Nós temos uma nação, um país, ou mesmo os estados, os municípios, que tem várias despesas justamente para conceder serviços, realizar serviços para a sociedade, e não tem outra forma de fazer a não ser com a colaboração de todos. Na verdade, é um grande condomínio, né? Esses entes públicos, seja o Estado, seja a União, seja o município, são grandes condomínios que tem que fazer com que a sociedade, né, aquelas obras públicas que, por exemplo, só dar um exemplo bem simples, uma estrada. Quem iria fazer uma estrada, ligar uma cidade à outra? Né? Então, cada um ia ficar no seu quadrado. Então, tem que existir os entes públicos para poder promover isso daí. E, com certeza, a gente precisa da colaboração de todos. E é através dos tributos que esses recursos vão. E o imposto de renda é um deles, apenas um desses tributos. Tem essa periodicidade anual de entrega da declaração, mas, inclusive, a incidência do tributo é mensal. Né? A cada mês, quem tem vínculo sofre a retenção na fonte, já recebe líquido, e quem não tem, quem é autônomo, na verdade tem uma obrigação de recolher, a cada mês fazer o cálculo e recolher o que, no caso do imposto de renda nosso, se chama carnê-leão. É um apelido que tem dessa obrigatoriedade de recolhimento mensal. Aí que nunca, né, declarou o imposto de renda, mas o ano passado foi analisar agora, viu que passou do teto, né, o necessário, R$ 28.559,70. Quem teve essa soma de rendimento no ano passado já sabia que ia declarar o imposto de renda, porque já vinha, né, além do desconto normal, esse desconto do imposto de renda. É uma atenção a quem está em casa nos acompanhando, né, olhar o contra-cheque e ver se tinha ou não esse novo imposto, no caso o imposto de renda, vindo cobrando? Doutor Rodrigo. Sim, sim. Na verdade, muita gente deixa passar, né? Às vezes estão acostumados a não declarar, né? Porque nunca recebeu um valor, não auferiu renda, né? A gente chama tecnicamente auferir renda. Né? A gente, juridicamente falando, é auferir renda ou proventos de qualquer natureza, né? Com raríssimas exceções. Mas para facilitar para quem está em casa, pô, eu não tenho como saber quanto eu recebi e tal. Se você tiver a curiosidade de dividir o valor de R$ 28.559 por 12, né? Ou seja, significa R$ 2.379. Então, se você ganhou mais do que R$ 2.379 mensal, significa que você vai ter que obrigatoriamente declarar o imposto de renda. Mas o que chama atenção é o seguinte, é que muita gente que recebeu menos do que esse montante, ainda assim pode ser interessante que declare. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa tenha tido alguns gastos em que a legislação aceita uma dedução. Ou seja, então, mesmo não chegando no patamar exigido para declarar a obrigatoriedade, mas essa pessoa ela pode ser restituída em razão de gastos com educação, com saúde, ou até mesmo com empregado doméstico, enfim, uma série de situações que o contribuinte ele deve ficar atento. Aí de que forma, né, esse contribuinte que não atingiu esse valor total, né, de R$ 28.559, mas pode ter, né, uma restituição a receber, como é que ele fica sabendo? É só consultando alguém da área, algum profissional da área, algum especialista, ou contador, ou um professor de direito tributário, que ele vai saber que ele tem a receber do governo? Não, vamos lá. A gente sempre orienta, né, que todo gasto que você tenha, você guarde as notas. Né? Muitas vezes hoje é cada vez mais comum que os médicos eles emitam as notas diretamente para a prefeitura e você recebe um e-mail da prefeitura, enfim, série de coisas onde você comprove. Está na dúvida, não recebeu nota? Anota aquele valor, porque quando tiver no prazo para declarar, você pode procurar. E eles têm a obrigatoriedade de informar. Colégio, né? No final do ano, no começo do ano, melhor dizendo, o colégio é obrigado a informar para os pais tudo que foi pago no ano anterior. Então, plano de saúde, né, é gasto com saúde também. Então, tudo isso para que você não se perca durante o mês, vai que teve um reajuste, o plano de saúde era um valor, passou a ser outro. Então, faz esse somatório, tem isso em mãos, declara. É importante que se tenha esse documento, por quê?
Porque quando você informar esse valor, você vai ter que informar o CNPJ ou o CPF da pessoa que você realizou aquele serviço. Por exemplo, eu quero informar o serviço que eu tive com a saúde, plano de saúde que eu pago mês a mês. Então, eu tenho que ter o CNPJ, né, da empresa para poder informar, e é autoexplicativo no programa, e ele já joga o nome da empresa e você informa o valor. Então, isso vai fazer com que você receba de volta um percentual em razão daquele gasto. E aí você pode ser restituído mesmo sem ter a obrigatoriedade de declarar. Parece que está distante, né, esse prazo para encerrar a entrega dessa declaração, dia 30 de abril. Mas quanto mais cedo, melhor se fazer essa declaração, né? Porque se tiver necessidade de fazer alguma modificação, alguma mudança ali, ainda vai ter tempo, sem precisar pagar uma multa posteriormente. É um momento de quê agora? Da gente explicar para quem está em casa, a gente já explicou, né, o que é o imposto de renda, é o momento de separar a documentação, é o momento de acessar o site, é o momento de pesquisar também na internet para tirar dúvidas. Que momento é esse, doutor José? Exatamente. Quem ainda tem dúvida, esse é o momento de procurar sanar suas dúvidas, né? Mas, por exemplo, para quem tem direito à restituição, é o momento de já fazer a declaração, se quiser receber mais cedo, porque a restituição ela é dividida em vários lotes. Começa o primeiro a partir de 17 de junho, né? É o primeiro lote, e aí vai até dezembro os lotes regulares. Depois, se tiver algum problema, continua recebendo no ano seguinte, mas os lotes regulares são esses 7 lotes a partir de junho. Então, quem primeiro entregar, entra na fila primeiro. Então, quem tem direito à restituição, esse é o caminho de fazer o quanto antes, né, correr contra esse prazo. Como você colocou também, tem a possibilidade de descobrir ainda há tempo de fazer uma retificadora antes desse prazo e apresentar uma outra, embora a retificadora após o prazo também não gere multa, né, mas a retificadora tem que ser feita sempre antes da notificação da Receita Federal. Mas, inclusive, tem um outro ponto também que a gente pode já falar para tranquilizar o contribuinte com relação a isso daí. Mas eu queria pegar só um gancho antes com relação ao que foi explanado aí, né, pelo doutor Rodrigo, com relação à restituição. A regra básica de restituição que o contribuinte deve saber é se ele sofreu retenção, se ele pagou imposto durante o ano, tá certo? Então essa é a regra básica. Como é que o contribuinte vai saber isso? É ele saber que o salário ou que o contrato que ele tinha para receber era X e ele recebeu a menos justamente pelo desconto do imposto de renda. Então, se foi descontado o imposto de renda dele, né, então ele já sabe que poderá ter restituição. Quem não teve nenhuma retenção, a princípio, não tem restituição. A não ser que tenha feito aquele outro pagamento que eu falei do Carnê-Leão, que é inclusive uma obrigatoriedade de quem tem rendimento de aluguel. Então, a pessoa que tem um imóvel que ele aluga e recebe por esse imóvel um aluguel, vamos dizer, de 3 mil, está sujeito todo mês, se for pessoa jurídica que paga para ele, se for um aluguel feito a uma pessoa jurídica, um imóvel comercial, com certeza ele vai receber já descontado o imposto de renda, tá certo? Então, ele poderá ter restituição ou não. Então, ele vai fazer a declaração exatamente para descobrir isso. Quem recebe de pessoa física um aluguel, ele vai fazer a conta, vai ver que de 3 mil tem X de imposto que ele deveria pagar, porque não é retido, uma pessoa física não retém da outra, e ele vai no mês seguinte, ele tem que fazer um DARF, o documento chama-se DARF, Documento de Arrecadação de Receita Federal, e paga no banco. Então, ele pagou o imposto correspondente àquilo, que é justamente sobre a diferença entre 3 mil e 1.903. Acho que é 1.903, abaixo disso está isento. Quem tiver um aluguel abaixo de 1.900, realmente não recolhe nada e não tem que se falar, nem pensar em restituição. Mas quem recebe a mais e que pagou o Carnê-Leão, ele poderá ter restituição, porque no final do ano ele vai somar tudo e vai ter direito às deduções que ele não tem durante o mês. Aí é quando entram os documentos, que o doutor Rodrigo disse que ele tem que guardar, ver despesa médica, essas coisas, ele pode fazer essa conta, então reduz, né, apesar dele ter feito fez o cálculo sobre os 3 mil, soma tudo no ano, 12, se foi 12 meses, vai dar 36, faz essa dedução e vai ver que vai ficar embaixo. Então, com certeza, ele vai ter uma restituição, que é o troco do que ele pagou a mais, né, a devolução daquilo que ele pagou a mais. Porque no final do ano agora, até 30 de abril, ele apura que ele não deveria ter pago tudo aquilo, e conforme os DARFs que ele recolheu, ou a retenção que ele sofreu pela pessoa jurídica que já reteve, e quando é pessoa jurídica que faz essa retenção, ela informa para a Receita. É aí onde há os batimentos e há a malha.
tá certo? Então, se ele recebe de uma pessoa jurídica 3 mil por mês e no final do ano, no ano seguinte, ele não apresenta a declaração, a empresa vai informar para a Receita que ele recebeu e todas as informações, inclusive quanto foi retido dele. Então, isso é que vai ser batimento, vai ser feito o batimento, e se ele declarar de forma divergente, isso vai ser apontado. E onde é que vai ser apontado a malha? Ele precisa ficar esperando ser chamado pela Receita? Não. A Receita disponibiliza no site dela, né, através de um código de acesso, uma senha que o contribuinte cria, ou quem tem certificado digital, ele acessa o site da Receita e vê lá, esse ano já está disponibilizando após 24 horas da entrega. A novidade desse ano é essa, exatamente, né? 24 horas após a entrega, você pode saber se caiu ou não na malha fina. Ou não na malha fina. Então ele verifica, ele declarou lá, ó, recebi no ano 30 mil. Aí ele chega lá, a Receita diz, ó, não foi, o que consta aqui, você recebeu mais. Aí ele vai, faz uma retificadora e realmente é 36 mil no exemplo que eu dei, envia novamente e aí ele já sai da malha. Aí a gente volta para falar quem está em casa, né? Quem vai preencher principalmente pela primeira vez essa declaração. É algo simples ou preciso de ajuda? Como é que a gente poderia acalmar quem está em casa que vai fazer, né, essa declaração pela primeira vez? É possível eu sentar diante do meu computador ou do smartphone e preencher essa declaração do imposto de renda, doutor Rodrigo? É simples, é muito simples. Mas mesmo assim, algumas pessoas continuam com dificuldade, né? Questões, até na verdade, dúvidas, se saber se tem que declarar aquilo, se não tem, então isso que atrapalha um pouco. Mas o sistema para você preencher, ele é extremamente autoexplicativo. Inclusive, quem tem smartphone pode baixar o próprio aplicativo, né? O Meu Imposto de Renda. Né? E aí, até na matéria que a gente viu há pouco, apareceu aí o aplicativo. E interessantíssimo, porque essa informação que foi passada, você acessar o ECAC, né, que é através dessa senha, o site da Receita lá, que você faz um login, né, você mesmo cria o seu login, o seu cadastro de acesso, ou se você tiver o token lá, você consegue ver tudo que está acontecendo com sua declaração. Inclusive, eu tive a curiosidade de olhar como é que estava a minha, em que pé estava, tudo certinho. Mas o próprio aplicativo, se você quer fazer pelo computador, baixa o programa do próprio site da Receita e aí você preenche. Se você já tiver feito ano passado, tudo certo, você pode, inclusive, com a declaração do ano passado, importar os dados e ele já vem pronto para você, né? Se ao contrário, você vai preencher lá os dados básicos, informações com os rendimentos que você recebeu, com as deduções, caso você tenha. Uma coisa que é interessante é que a gente tem a possibilidade do envio simplificado, né, da dedução, né, simplificada, que a Receita ela te dá um percentual de 20%, né, que é o simples, que você não aproveita nenhuma dedução, nada com saúde, a própria Receita já te dá um desconto de 20%, na verdade, um abatimento é essa redução de 20%, mas se o que você gastou supera aquilo ali, você opta por uma mais completa e aí você pode ter uma restituição maior. Enfim, isso aí, o próprio aplicativo, o próprio programa, ele te dá as duas opções e tu, em tempo real, tu vê qual é a mais interessante. Então, isso é extremamente simples. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre imposto de renda. E agora a Tânia Silva chega com as notícias da internet sobre o assunto. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, a informação de hoje está no G1. Imposto de Renda 2019, veja quais bens precisam ser declarados à Receita. Além dos rendimentos, é preciso declarar bens e propriedades que estão no seu nome e de dependentes. Entre os bens que precisam ser declarados estão bens e direitos recebidos de herança ou doação, saldos de contas correntes e aplicações financeiras como a poupança, acima de R$ 140, veículos e imóveis independente do valor, inclusive os bens adquiridos no exterior, como veículos e imóveis.
Quem não declarar ou não entregar a declaração no prazo, paga multa de no mínimo R$ 165,74. Cerca de 30,5 milhões de declarações do Imposto de Renda deste ano, ano base 2018, são esperadas pela Receita Federal. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações importantíssimas para complementar aqui o nosso bate-papo. A Tânia falou dessa multa mínima, né? Pode chegar a um valor muito maior que esse. E o que é que determina, né, o valor dessa multa para quem não declarou o imposto de forma correta, de forma devida? Bem, a multa ela é mínima, de R$ 165,74, como falou, mas ela tem um outro cálculo, que é sobre o imposto devido. De 1% ao mês, ou fração, né? Uma fração de mês, você chegar no dia 1º de junho, já é 12%, porque é 1% de maio e 1% do junho, que é a fração dia 1º, dia 2º e tal. E pode chegar até 20% do imposto devido. Então, de acordo com o imposto que o contribuinte deve na declaração dele, que ele calcula, é calculado 20%. Calculado, pode chegar até 20%. Se esse valor for menor do que os 165, ele tem que pagar os 165,74. E se for maior, ele vai pagar. Então, quem tem muito imposto devido a pagar e demorar muito a entregar a declaração, é a perder de vista o valor dessa multa que ele poderá ter que pagar. Porque algumas pessoas, doutor Rodrigo, esperam um pouco, né, chegar próximo ali o prazo final, porque acreditam que esse dinheiro a ser restituído pode render um pouco mais, você pode receber um pouco mais de dinheiro nessa restituição. Com base em que as pessoas acreditam nisso ou de fato acontece esse reajuste no valor a ser restituído? Na verdade, não só com relação à restituição, né? O fato de você ter que pagar o imposto também, né? Isso fica mais claro partindo desse pressuposto. Quando você paga o imposto, você tem um valor a pagar. É bom deixar bem claro que esse valor que você tem a pagar, imagina, eu tenho que pagar fora o que eu já vinha pagando mensalmente. É muito comum para quem tem mais de um vínculo empregatício, porque existe um desconto aqui, um desconto ali, mas quando realiza um somatório, a tua alíquota, o valor, o percentual é maior, então você tem que complementar. E aí, esse valor é um valor um pouco elevado, vamos supor, 3, 4, 5 mil reais. E muita gente não tem esse dinheiro para pagar à vista. Então é bom tranquilizar o contribuinte que esse valor ele pode ser parcelado em no máximo 8 vezes, desde que a parcela mínima não seja inferior a R$ 50 reais. E se o valor devido for de até R$ 100 reais, esse tem que ser pago em uma parcela única. Isso é interessante. Se você parcela o valor, você tem que estar ciente que você vai pagar um pequeno juros. Esses juros é de acordo com a taxa Selic, que está girando em torno de 6,5% ao ano, né? Então, calma, não é 6,5% ao mês, é ao ano. Então, nessa mesma linha de raciocínio, quanto mais tempo você demora, em tese, a Receita estaria com o seu dinheiro, então ela vai ter que pagar por essa, como é que eu posso dizer? Essa retenção, vamos dizer assim, né? Então, há quem diga, vou fazer um estudo, se eu sou um investidor mais conservador, a taxa Selic é interessante, então é um pouco a mais do que a poupança, né? Mas se eu sou um pouco mais arrojado, é melhor declarar o quanto antes para receber e investir em algo melhor. Falamos que precisa de muita atenção no preenchimento dessa declaração e falamos também de alguns comprovantes, que você precisa juntar alguns documentos para declarar o imposto de renda. Temos uma tela aqui com vários tópicos e vocês vão nos explicando, né, desses comprovantes que você precisa ter para declarar o imposto de renda. Informes de rendimentos dos bancos. Os bancos, eles automaticamente enviam ou a gente tem que solicitar aos bancos esses informes de rendimentos bancários? Olha, há bancos que enviam, né? E outros bancos que você, principalmente quem usa aplicativos que acessa o banco pela internet, geralmente estão lá disponíveis, você simplesmente baixa, tá certo? Então, as duas formas, ou você procura o banco, ou você baixa no site do banco quem já utiliza essa conta. Perdão, doutor, mas tem um banco, curiosidade, isso aconteceu comigo. Eu fui atrás do banco, tive uma dificuldade, depois de muito tempo, eu conseguia tirar o informe pelo próprio
Aplicativo Aplicativo pela não, internet. o caixa do banco, como é que a gente chama? Caixa eletrônico. O caixa eletrônico. O caixa eletrônico, o próprio Exatamente. caixa eletrônico ele fornece. Exato, exato. Existe também essa possibilidade. Aí, desses rendimentos dos bancos, é se você pagou várias contas Não, naquele banco, é que vai... Geralmente é os saldos das contas, né? Os bancos eles fornecem os saldos das contas, os saldos e o que você aplicou, por exemplo, em previdência privada, que inclusive é dedutível, tá certo? Você pode reduzir a sua base de tributação com base no que você pagou de previdência privada. É claro que tem um limite, até 12% da sua renda bruta, você pode deduzir para pagar menos imposto, né? Investe em previdência privada e paga menos imposto por conta desse investimento. Esse é um informe de rendimento que você tem que ter. Outro é com relação às suas aplicações. Se você tem poupança no banco, tem outras aplicações de renda fixa, ou mesmo renda variável, fundos de renda variável, todas as informações o banco presta. Porque esse informe de rendimento dos bancos, na verdade, eles trazem alguns informes também para a declaração de bens. Porque, na realidade, são duas declarações. A gente fala declaração, mas ela é composta. Ela tem a parte dos rendimentos e tem a parte dos bens, né? Que é a aplicação. Onde você aplicou os seus recursos, vamos dizer assim. Se comprou um apartamento, comprou um carro. Então, isso também tem que estar declarado. Os seus saldos que você tem de aplicação, saldo em poupança, saldo numa aplicação de renda fixa, num fundo de renda variável. Então, isso está nesse informe de rendimentos. Com relação aos rendimentos em si, do empregador, então é a segunda linha aí. Tópico, geralmente né, é o próprio empregador que envia, ou você vai lá no setor a empresa, o RH, a empresa, o RH, disponibiliza. entendeu? Que encaminha isso daí. E é tá? meio que um espelho do que você vai precisar preencher lá na declaração, né? Todos os Exatamente. tópicos. Esse segundo aí, geralmente ele vai ter quanto lhe foi pago, quanto foi retido de imposto de renda, quanto foi descontado de previdência. Alguns pagamentos, se forem isentos, ele vai informar também. Alguns informam algumas deduções, por exemplo, que você fez algum pagamento já referente a um plano de saúde, alguma coisa. Às vezes ele já vem nesse informe, quanto foi que você pagou para a empresa ou que foi descontado do seu salário para esse fim, né, de um plano de saúde e por aí. Então, são desse informe também que vai ser base. Os recibos, notas fiscais, serviços médicos e odontológicos, esses aí são importantes para você fazer a sua dedução, calcular para ver o que é melhor, porque como o Dr. Rodrigo já falou, existe também a declaração simplificada, onde a Receita deixa você descontar 20% dos seus rendimentos, você desconta 20%, e aí calcula em cima daquilo, não precisa você apresentar, não precisa guardar nada, a não ser o informe de rendimento para saber qual foi a base desses 20%. Mas às vezes é vantagem e às vezes não é. Cada contribuinte tem que ver a sua situação. E o doutor Rodrigo também já frisou isso daí, que o próprio programa da declaração, ele vai mostrando isso, dizendo o que é melhor para o contribuinte. O qual é que ele paga menos ou qual é o que ele tem mais restituição. Tá? Aí, doutor Rodrigo, esses recibos, notas fiscais, essas notas fiscais são aquelas de uma compra que você fez na loja, de uma roupa, do estacionamento de um shopping que você pagou, porque às vezes eles pedem, né? E perguntam se você quer colocar ali o CPF na nota fiscal. É para servir como documento para tentar abater no imposto de renda ou não tem nenhuma relação? Não. É interessante até a título de informação para quem está em casa. Muita gente está falando agora, tá todo mundo querendo colocar a CPF, né? Na nota fiscal. Isso aí é uma parceria que existe com algumas prefeituras que é para utilizar como desconto em outro imposto. É o imposto predial, né? Que é o IPTU. Aqui por imposto de renda, na verdade, eu não vou abater tudo que eu gasto. Né? São alguns gastos pontuais, como serviços médicos, educação, o empregado doméstico é possível abater, desde que você tenha lá o cadastro todo certinho. Enfim, então, quando a gente coloca aí recibos e notas fiscais relativos aos serviços médicos, odontológicos e aí por diante, mas não fugindo muito dessa seara. Vamos à continuidade aqui dessa tela. Temos outros tópicos: recibos, notas fiscais, boletos pagos e despesas com educação. No caso se você paga a escola dos filhos, você pega lá todo o recibo, a escola pode dar um espelho, né, do que você pagou no ano anterior. E para declarar também, precisa o filho ter CPF? É uma novidade desse ano, já existia também. Como é que a gente poderia explicar essa questão de recibos, notas fiscais em relação à educação? Nessa questão da educação, é semelhante à saúde, né? Então, o que eu gasto com saúde, eu vou guardar e informar. Mesma coisa com a educação. Ocorre que com a educação eu não tenho um limite, né? Não, o inverso. Com a saúde não tem um limite. Perdão.
Com a educação não, com a saúde, que a Não gente tem viu, limite, eu não tenho um limite. Com a educação existe um limite. Isso. Mas o doutor pode falar melhor do que eu em relação à obrigatoriedade do CPF, porque até o ano passado, com relação aos nossos dependentes, se eu não me engano, doutor, a gente tinha a obrigatoriedade a partir dos 8 anos. Exato. Né? Agora, independentemente da idade, mudança. obrigatoriamente eu tenho que CPF. Então, e para quem não sabe, eu não sabia, eu tenho uma filha de 1 ano e meio, e quando eu fui pegar a certidão de nascimento, né, aquela burocracia toda, quando eu olhei a certidão, já vem com o CPF. Então isso é espetacular, porque antigamente a gente ia aqui nos Correios, etc e tal, era confusão. Então isso aí facilitou muito. Então se você quiser colocar um dependente, porque você vai ter uma dedução por cada dependente, isso é importante, é bom que você tenha o CPF. Acredito eu, né, tu pode explicar melhor do que eu, que muita gente deveria colocar até alguns dependentes aí que não eram bem dependentes, não tinha essa obrigatoriedade, e aí a Receita deixava, não digo não a Receita, eu digo, na verdade, o Brasil deixava de arrecadar o que deveria. E por que nessa mudança, doutor? Porque independente de idade tem que ter o CPF se for dependente. E qual é esse limite que se fala em educação para ter dedução no imposto de renda? Certo, veja só, com relação ao CPF, como já foi dito, os dependentes mais novos, recentes, né, acho que de 2015 para cá, 2015, 2016, que já está saindo na certidão de nascimento, isso é ótimo. Então já fica a dica para os contribuintes, de repente estão desesperados com essa obrigatoriedade, de dar uma olhadinha lá no registro, que pode ser que já tenha. Se for desse registro novo que já tem, ele não vai precisar tirar o CPF. Se não for, realmente vai ter que ter. E por que CPF? Foi a pergunta que você fez. Veja só, o CPF, ele é uma chave única, né? Para você não confundir uma pessoa com outra, você ter certeza, porque a gente sabe que homônimos existem, né? Existem N pessoas com o mesmo nome, sobrenome, às vezes até nascido na mesma data. Né, até o primeiro nome da mãe às vezes entra na história também. Isso, Né? exatamente. Então, o CPF aqui é uma chave única, não pode ter duas pessoas com o mesmo CPF. Às vezes acontece a mesma pessoa com mais de um CPF, o que é errado, e a Receita, quando descobre, um deve ser cancelado. Né? A pessoa deve ter um único CPF e deve ser um único CPF na vida. Né? Se ele perdeu o número, não está sabendo, pode procurar a Receita, vai fornecer os dados, vai identificar e vai ver, ó, seu CPF é esse daqui. Quem já tirou vai verificar isso daí. Então, esse número do CPF ele é importante para isso, para que faça esse batimento e veja realmente se aquela pessoa é aquela pessoa. E se ela está declarada corretamente. Porque imagine um casal que declara em separado, que é possível. Né? Se o esposo tem a sua renda, a mulher tem a sua renda, e querem declarar em separado, pode declarar em conjunto, como dependente do outro, né? Inclusive pode ser o homem dependente da mulher, ou vice-versa, ou a mulher dependente do homem. Não quer dizer, eles escolhem quem vai ser vamos dizer, a chave ali da declaração. Sim. E o outro entra como dependente, só que as rendas têm que ser somadas. Então, às vezes, não é interessante somar essas rendas dos dois. Porque você sabe, como eu falei logo no início, o imposto de renda ele é progressivo. Quanto mais você ganha, quanto mais rendimento tem na sua declaração, mais a alíquota é maior. Então, quando você junta os dois, você pula para um percentual maior. Então, às vezes, não é vantagem. É melhor que cada um faça a sua com o seu percentual menor, tá certo? Então, se os dois estão declarando em separado e tem filhos e o filho é comum, pode ocorrer o risco de um colocar como dependente na declaração dele e declaração do outro. Tá certo? Então, os nomes, se fosse o nome, de repente poderia ter 2 filhos com o mesmo nome. É esquisito, né? Mas, tá certo? Mas pela emenda evita, porque a Receita sabe que é o mesmo CPF, então é a mesma pessoa. Então não pode, então essa declaração, por exemplo, vai cair em malha, tá certo? Por exemplo, nós falamos dos comprovantes das empresas que entregam também, elas vão informar um CPF e a Receita vai fazer esse batimento e vai ter certeza que é essa pessoa. E como existe hoje essa facilidade do CPF, que inclusive sai no registro, então não se vê por que não exigir que todo dependente tenha lá realmente o seu CPF. Então esse ano passou a ser obrigatório essa informação do CPF nisso daí. Como foi dito também, no caso de despesas com a educação, existe um limite de 3.000, acho que é 3.400 e alguma coisa. Isso, no programa lá, inclusive, outra coisa, outra dica. O programa, ele tem uma ajuda, uma teclazinha F1, por exemplo, que na tela onde você está, você chamando ela, geralmente vem a explicação para você tirar dúvida com relação àquilo ali. Então,
Se eu tivesse com um programa agora, eu ia teclar para ver exatamente qual é esse limite de educação, tá certo? Que é um limite em torno de R$ 3.400, R$ 3.500. Então não adianta você ter mais, mas você declara tudo, que o próprio programa já elimina o que passa daqui, ele vai considerar só isso. Esse valor é por dependente, tá certo? Cada dependente tem valor, inclusive a própria pessoa, educação própria. Você está fazendo uma faculdade, tal. Outra dica importante. Essa dedução com instrução é apenas com a instrução regular, de formação regular, ou universidade, né, ou pós-graduação que você estiver fazendo. O que eu quero dizer regular? É que um curso, por exemplo, de inglês, de línguas, ou de línguas qualquer que você esteja fazendo, um cursinho para o vestibular, não tem direito à dedução, não é considerado nessa despesa aí. Ótimas explicações, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta para saber se tem outras novidades deste ano no preenchimento aí da declaração do imposto de renda. Vamos trazer muitas outras informações no próximo bloco aqui do programa e a gente lembra você que está em casa que você pode acompanhar o programa Assunto do Dia pelo site da Rede Brasil também, redebrasiloficial.com.br, você acessa, coloca lá TV ao vivo e acompanha tudo. Também através do canal da Rede Brasil no YouTube, youtube.com, aí você acessa lá o canal Rede Brasil Oficial. E a gente lembra que todas as edições aqui do programa, elas estão disponíveis no nosso canal, então você vai fazer o que agora? Se inscrever no canal da Rede Brasil no YouTube, ativar as notificações para ser informado sempre que chegar um novo vídeo. Fica a dica para você que gosta de acompanhar aqui o programa Assunto do Dia. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais informações. Até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre imposto de renda e se você tem, a receber uma restituição de imposto de renda, a gente lembra que as restituições elas serão feitas em 7 lotes. O primeiro sairá no dia 17 de junho, o segundo dia 15 de julho, o terceiro 15 de agosto, o quarto 16 de setembro, o quinto no dia 15 de outubro, o sexto 18 de novembro e o último 16 de dezembro, então você fique atento aí, porque se você tiver imposto a ser restituído, essa informação você vai receber assim que terminar o preenchimento e enviar essa declaração e for aceita pela Receita Federal. É assim, doutor? Sim, exatamente. Você faz a sua declaração, você já sabe o resultado ali, se tem a pagar ou tem a restituir, tá? Então você envia, depois você pode verificar a conferência, se está ok, se não tem nenhum problema, e aí aguardar a restituição. O prazo para você receber essa restituição, você não sabe de imediato, certo? Geralmente, todo mês, a partir de junho, a Receita libera, uns 8, 10 dias antes, ela libera a consulta, né? Então, você pode entrar lá e consultar, ou quem tem um aplicativo também, no próprio smartphone ou tablet, existe um programinha que você consulta a sua restituição e sabe se vai entrar naquele lote. Se não sabe, então aguarda no próximo, vai dizer lá que sua declaração está em processamento e assim você vai esperando. Toda restituição ela só é feita em conta, né? Tem que ter uma conta para que seja feita, ou seja, conta corrente ou conta de poupança, mas não há mais pagamento de restituição na boca do caixa. Ok, tem várias pessoas querendo participar aqui do nosso bate-papo, muita gente mandando perguntas, vamos começar a repassar aqui essas principais dúvidas dos telespectadores, ainda há tempo de você mandar também a sua no 99209-4819, que é o nosso WhatsApp. Você escreve aí sua pergunta, manda pra gente, a gente vai ler e repassar a dúvida ao vivo. Durval Cavalcante, ele ligou pra gente e disse que foi intimado pela Receita Federal a pagar uma multa de R$4.000 em 24 meses por sonegação de imposto, mas ele disse que é assalariado. Pode recorrer à justiça? Será que ele pode fazer isso? Recorrer à justiça? Foi intimado pela Receita Federal a pagar essa multa no valor de R$4.000 em 24 meses por sonegação. Pode ou não, já que ele é assalariado? Na verdade, isso é o que, explicar juridicamente falando, o imposto de renda, ele é o imposto onde o contribuinte, o lançamento, ele não é feito de ofício. O contribuinte presta informação, em cima da informação a Receita cobra um valor, certo? Mas se essa informação ela não foi correta ou se houve alguma omissão,
a Receita realiza um lançamento de ofício. O que é isso? A própria Receita faz esse levantamento e diz quanto ele tem que pagar. Provavelmente foi feito, a Receita verificou lá alguma pendência, algo do tipo, e enviou para a casa dele, certo? Isso não significa dizer que a Receita está certa. Então, em razão daquilo, no primeiro momento, existe a possibilidade de uma defesa administrativa. Ele pode procurar, né, a Receita Federal, fazer um recurso administrativo, a Receita analisa esse recurso, certo? E, em último caso, ele pode buscar o Poder Judiciário, certo? Mas acredito que administrativamente é possível resolver isso. Ele é amparado com toda a documentação, né, os auditores, né, enfim, tudo isso vai ser analisado. Sobre mudanças, né? A gente falou da mudança da obrigatoriedade do CPF, independente da idade, ali para o dependente, aquele prazo de 24 horas para você saber se caiu ou não na malha fina. Tem outras mudanças que a gente poderia pontuar sobre a declaração do Imposto de Renda 2019? Sim, tem uma mudança, inclusive muito importante, com relação às fichas de preenchimento. Né? Tem uma possibilidade que o contribuinte tinha de destinar uma parte do imposto dele, que estava no resumo da declaração, e agora está nas fichas de rendimentos do contribuinte. Que destinação é essa? Que novidade é essa? É a possibilidade dele fazer uma doação direta para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, o ECA, até 3%. Eu gostaria de explicar, Valdson, né, inclusive a importância disso que o contribuinte pode fazer. O contribuinte geralmente questiona que não sabe para onde vai o dinheiro que ele paga do imposto. Para onde vai meu dinheiro? Né? Já pago tanto imposto. Já pago tanto né? imposto e não sei para onde vai. Então, existe, se o contribuinte não sabe ainda, existe na declaração a possibilidade dele de até 6%, né? É até 6% na verdade, mas direto na declaração, porque ele já tinha que ter feito uma parte o ano passado. Quem não fez ainda, agora pode fazer 3%. Até a entrega da declaração, até o dia 30 de abril, ele pode destinar até 3% para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. Aí, desculpa interrompê-lo, esses 3% é do valor que ele vai ser restituído do imposto de renda ou do que ele vai pagar à Receita Federal? É independente, tanto faz, porque ele tem um imposto devido, que ele tem que pagar. Se ele já pagou a mais, vai receber restituição. Se ele pagou a menos, vai pagar a diferença, o complemento para aquele imposto. Tá certo? Então, é desse valor do imposto devido que ele pode destinar 3%. Tá certo? Quem tem a pagar, pode pagar uma parte e a outra parte fazer a destinação. A própria declaração declara qual é, ele escolhe o fundo, poderá ser um fundo do direito da criança ou adolescente estadual, poderá ser um municipal, se ele conhece o município, quer ajudar as instituições que cuidam de crianças e adolescentes naquele município, ele vai fazer essa destinação na declaração dele, vai marcar lá. Ele vai ter que recolher um DARF. Ele vai ter que recolher um DARF até 30 de abril, impreterivelmente. Mas esse valor que ele recolher, ele considera como imposto pago, então paga um DARF a menor, que vai, vamos dizer, para o Tesouro, vai ser um valor menor, porque ele considera esse como também um valor pago para o Tesouro, só que vai para o fundo. E no caso de quem tem a restituir, então não teria mais o que pagar para o Tesouro, mas vai pagar isso daí e vai aumentar a restituição dele. Tá certo? Então, no momento que ele paga, se ele tinha 2 mil de restituição, ele calculou lá e vai esperar receber a restituição, como você já disse, o calendário, junho, julho, agosto, em um desses meses ele vai receber a restituição de 2 mil. Se ele pode fazer uma destinação, por exemplo, de R$400, e ele fizer esse pagamento dos R$400, a restituição dele vai passar de 2 mil para 2.400. Ele vai aumentar a restituição dele. E vai ajudar um fundo, um município, as crianças, os adolescentes, as entidades que cuidam disso daí, que inclusive é a sociedade que ele pode ir lá, ele pode verificar como é que estão sendo cuidados, como é o município, se tem um trabalho, projetos interessantes, ele pode acompanhar isso. Então é algo assim, sabe, que a gente está fazendo, inclusive essa campanha, nós chamamos aqui de campanha de destinação, para esclarecer o contribuinte sobre essa possibilidade que ele tem, né? Porque ele destina uma parte do imposto dele, não é nem doação. A gente até questiona que o nome que está na declaração, o que está na lei, que é a lei do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, que chama doação, mas na verdade não é uma doação, é uma destinação, porque você é obrigado a pagar, você não vai tirar uma coisa do seu bolso. Você tira, você faz um desembolso, mas recebe de volta.
e recebe corrigido. Porque quando você fizer isso até o dia 30 de abril e receber, vamos dizer, no primeiro lote, se já receber em junho, já vai ter 2 meses de correção da Selic aí. É como se você tivesse com esse valor investido no Tesouro Direto, por exemplo, com essa remuneração. E tem mais. Essa Selic que você vai ter aí é isenta, não existe imposto sobre ela. Se você fizer uma aplicação em Selic no banco, geralmente vai ter um imposto, vai incidir imposto de renda, poderá ter corretagem, que a corretora ou o banco vai cobrar ali a taxa de administração, ou seja, então não tem negócio melhor. E outra coisa que eu digo melhor ainda é que eu acho que nós temos, nossa sociedade tem que se preocupar com essas crianças e adolescentes desamparados. Por quê? Porque não basta criar e cuidar dos nossos filhos, dos nossos dependentes. Tem que ver os que estão mais vulneráveis. Mais vulneráveis porque eles vão ser quem? Vai ser exatamente a sociedade que os nossos filhos vão viver em conjunto com a sociedade. Né? Então é interessante que a gente não prepare só os nossos filhos para o futuro, mas prepare o futuro no qual eles vão viver. E às vezes essas crianças e esses adolescentes hoje merecem um cuidado, né? A gente sabe que tem instituições aí sérias, cuidam, sérias, entendeu? Que tem atividades de dignidade, de trazer dignidade. Então, quanto melhor a gente tiver... E outra coisa, um dado, você vai ver agora o dado que é de pasmar. O estado de Pernambuco, ele tem uma capacidade, se todo mundo fizesse essa destinação, ficaria no próprio estado, para os fundos do estado, e dos municípios que as pessoas escolhessem, e não são todos os municípios, porque há uma seleção, esses cursos eles têm que estar rigorosamente habilitados, checados, todo mês de outubro, até outubro isso é feito, então só quando eles atendem todos os requisitos é que eles entram na declaração, porque só pode se doar nessa parte da declaração os que estão lá no programa da declaração. Se você vai olhar lá, se o seu município que você quer doar não está, você não consegue fazer essa destinação direta na declaração. Por quê? Porque certamente ele não se habilitou, não comprovou estar em dias com todos os regulamentos, tá certo? Para o próximo ano poderá entrar, ele poderá correr e tal. Então, veja só, quando você faz essa destinação, todo mundo fizesse para o estado de Pernambuco, nós temos uma capacidade de 100 milhões. E sabe quanto foi feito o ano passado? Não. 3 milhões. Ou seja, tem 97 milhões que está indo para o Tesouro, que poderia ficar no Estado e poderia mudar a nossa realidade. É agir com mais empatia, né? Pensar mais no próximo, se colocar no lugar do outro, porque é uma coisa simples a ser feita, já está lá bem mais próximo agora, né? Porque antigamente era já no finalzinho da declaração. Agora já tem um espaço onde você pode demonstrar o interesse em fazer exatamente. Doação ou, melhor dizendo, destinação. Destinação, E eu diria ainda mais que não é uma empatia, é uma preocupação com o outro. Mas se você pensar bem, é por isso que eu enfatizei, é uma preocupação com nós mesmos. É uma preocupação com o seu filho. Em que mundo o seu filho vai estar inserido? Sim. Seu filho, você não quer nem pensar no outro. Vamos pensar, pro meu filho, o que é que eu quero? Eu quero um mundo em que as pessoas que estejam convivendo com ele estejam tão bem quanto ele, porque vai ser melhor para ele, tá certo? Então, na verdade, a gente pensa no outro, mas tem condição de voltar imediato e pensar em você mesmo. Você está fazendo isso, na verdade, é uma consequência, está fazendo pelo outro, mas no final, quem vai colher os frutos é você. Em ter no futuro, seus filhos ter uma sociedade melhor do que a que nós temos hoje, que talvez não foi feito isso no passado. Talvez o que a gente vive hoje foi falta disso no passado. Então, assim, uma campanha que eu defendo, que a gente quer ver. A gente faz um apelo para os contadores, a classe contábil, né, que realmente é chamada a fazer várias declarações, que orientem os seus clientes, né? Os clientes, é interessante, estejam orientados também. Servidores públicos, né, nas instituições. A gente, inclusive, tem feito, o ano passado mesmo fizemos visitas a Banco Central, Secretaria da Receita Estadual, Ministério Público, TCE. A gente tem batido nessa campanha porque sabe que as pessoas, a gente precisa crescer esse movimento. Porque o gap, a lacuna é muito grande. O ano passado, com toda a campanha, nós conseguimos no estado de Pernambuco 3 milhões. Tem 97 milhões aí, isso falando dos 3%. Porque o limite pode ir até 6%, ou seja, tem mais 100 milhões ainda. Ou seja, no total mesmo, se for pensar, são 200 milhões que a gente poderia deixar no estado, deixar nos municípios e cuidar dessas crianças. Vale muito a pena a gente reforçar isso. Tem aqui outra pessoa pedindo, né, uma ajuda, a Eli Claudino, ela pergunta o seguinte:
Na verdade, ela primeiro pontua que fizeram vários empréstimos consignados na aposentadoria dela. Isso em 2017. Ela procurou a delegacia, fez um BO e foram encaminhados, né, para a Polícia Federal, uma vez que esses empréstimos foram feitos na Caixa Econômica Federal. Na declaração dela do imposto de renda, ela disse que encaminhou esses documentos e ficou, no total, quando ela foi somar ali, o valor ficou abaixo do necessário para fazer a declaração. No caso, o valor que ela recebeu durante todo o ano ficou abaixo do teto ali para você fazer a declaração. Ela foi à Receita Federal algumas vezes, ela foi orientada, mas aí caiu na malha fina e está complicado de resolver. Até hoje, a aposentadoria dela não foi normalizada, ela contratou um advogado e até agora nada foi resolvido. Qual outra orientação a gente poderia reforçar aqui para tentar acalmar a Eli Claudinho? Na verdade, o que está acontecendo com ela, pelo que ela externalizou aí para a gente, é o seguinte. Existem duas situações. Primeiro, só para deixar claro, se isso foi em 2017, é referente à declaração em 2018, certo? Mas, enfim, o que é que acontece? O imposto ele é devido em cima do montante bruto, ou seja, quando a gente recebe, imagina, você tem o seu contra-cheque e lá no contra-cheque existe o valor que você vai ganhar e existem algumas deduções, né? Transporte, saúde, o próprio imposto, e fica um valor líquido. O seu imposto de renda não é calculado em cima do montante líquido. O seu imposto é calculado em cima de rendas e proventos de qualquer natureza, bruto. Então, provavelmente, quando ela tomou o empréstimo, ou melhor, quando tomaram esse empréstimo para ela, né, isso aí é uma fraude, é um crime, ela não vincula nada disso ao imposto. Ela vai ter que pagar o que ela é devido e essa questão do empréstimo, se tomaram certo ou errado, ela vai ter que procurar através de uma outra esfera jurídica, qual seja uma relação de consumo aí. Provavelmente ela vai ter que acionar a Caixa Econômica, né? Até orienta os juizados especiais, federais no caso, que é do âmbito federal, para rever isso e a Caixa Econômica tirar e, como ela já prestou uma queixa, né, já está no caminho certo. Então, o imposto ela precisa sim pagar, né? O imposto devido à Receita Federal. Já foi cobrado a ela. Empréstimo nenhum vai abater, vai deduzir do imposto. Porque o empréstimo ele não é abatido e o empréstimo, inclusive, ele não é tributável. Né? Ele não é tributável. É como se fosse outra situação. Você tivesse um rendimento de 40 mil, aí fez um empréstimo de 20 e comprou um carro de 60. Você vai pagar imposto dos 60? Não. Você vai pagar só dos 40. Do empréstimo você realmente não paga imposto de renda. Claro, existem outros impostos, IOF, que incide, aquelas taxas, mas isso é outra coisa. O imposto de renda não contribui. Agora, no momento que você paga as parcelas do empréstimo, aí você tem que ter renda para pagar aquelas parcelas, que não, com certeza não é o caso dela. Porque, né? como ela falou, aí, né? O interessante é que ela Mas falou parece que ela deduziu, né? Que tinha a renda dela era elegível para pagar o imposto, tirou o empréstimo, as parcelas de empréstimo fez com que a renda dela caísse. Não tem como, na verdade, se ela já tem uma renda elegível para o imposto, ela vai continuar. O empréstimo não vai abater, né? Empréstimo aí... Mas se não ficar sem resposta, a solução que o doutor Rodrigo falou é buscar as vias judiciais para resolver o problema com relação ao empréstimo. Provavelmente não deve ter problema com o imposto. Né? Agora, se ela declarou a menor e erradamente, aí realmente a Receita fez certo e infelizmente vai ter que resolver isso aí com a Receita também. Vai ter que pagar pelo erro na declaração, que não deveria ter feito. Complementar aí, né? Pagar a diferença. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, daqui a pouco a gente volta para responder a sua dúvida sobre imposto de renda, mas agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa vamos aprender a preparar bombons de morango. Olha só o que a gente vai aprender com a gastrônoma Luciana Luna. Ficou com água na boca? Então pegue aí papel e caneta, anote os ingredientes e bom apetite!
combinações são tão incríveis quanto a do morango com chocolate. O docinho do chocolate com azedinho de morango é sucesso garantido em qualquer sobremesa. A receita de hoje é bombom de morango. Além de ser delicioso, é um doce super versátil, onde você pode fazer para vender, para presentear as amigas ou até mesmo para degustar com a família. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes da nossa receita. 395 gramas de leite condensado, 50 gramas de creme de leite, 1 colher de sopa de margarina, 1 caixinha de morangos e 400 gramas de chocolate ao leite fracionado. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o brigadeiro branco. Então, numa panela, nós vamos colocar o leite condensado. Aqui temos o creme de leite. E a margarina. Nós vamos mexer em fogo baixo até soltar do fundo da panela, ou seja, ponto de brigadeiro. O brigadeiro branco já está pronto. Aqui nós temos um prato levemente untado, onde nós vamos colocar o brigadeiro para descansar por 3 horas. O ideal é que ele esfrie bem. Enquanto isso, nós vamos derreter o chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos. O chocolate já está derretido. Aqui nós temos o brigadeiro, que também já está frio. O próximo passo é envolver os morangos com o brigadeiro e em seguida banhar no chocolate. Minha mão está levemente untada com manteiga ou margarina. Aqui nós temos o morango. Eu vou fazer inicialmente uma bolinha. Em seguida nós vamos abrir e envolver no morango. Após cobrir todo o morango, nós vamos segurar aqui as folhinhas e vamos banhar no chocolate e em seguida eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu estou usando um silicone, mas vocês podem utilizar também o papel manteiga. Após banhar todos os morangos, nós vamos levar à geladeira para que eles firmem mais. Após 10 minutos, o chocolate já endureceu, agora nós vamos finalizar com a decoração. Aqui eu tenho um pouco de chocolate branco no saquinho. Eu vou fazer um furinho pequeno. E agora nós vamos fazer risquinhos nos morangos. Esta foi a nossa receita de hoje. Lembrando que você pode aproveitar para aumentar um pouco da sua renda com ela. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante da dica da Luciana Luna. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupe porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, que é o facebook.com/.
facebook.com/assunto do dia. Nossa fanpage está lá, facebook.com/assunto do dia. Você acessa e lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Olha só, tem mais coisa boa aqui no programa. A partir de agora, vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Mais uma vez, pegue aí o papel e a caneta, anote as vagas e boa sorte. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento às oportunidades de emprego. Olha só, tem 2 vagas para tosador de animais domésticos, 2 vagas. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.700 é o salário. São 2 vagas para tosador de animais domésticos. Vamos a mais oportunidades de emprego. Olha só, agora tem 3 vagas para marceneiro, 3 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.035 é o salário. São 3 vagas para marceneiro. Tem mais oportunidades de emprego, vamos conferir a partir de agora. Olha só, 1 vaga para gerente comercial, 1 oportunidade. Exigência que você tenha ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.269 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente volta a falar sobre imposto de renda. Agora vamos responder a sua pergunta. Você que acessou o nosso WhatsApp ou então interagiu através da nossa linha interativa, fique atento aqui que você vai ter resposta à sua dúvida. Temos aqui uma participação do telespectador que não se identificou, mas fala o seguinte. Ele disse que declarava imposto de renda. Hoje ele tem 52 anos, é deficiente físico, recebe no ano muito mais do que o valor que é estipulado, o valor mínimo ali para se declarar o imposto de renda. Ele passou pela perícia, ele fala aqui no Exército, hoje ele disse que é isento de declarar o imposto de renda. Mesmo assim, terei que declarar na minha fonte, né, que é 0, não tenho nada a receber nem a pagar. Ele queria tirar essa dúvida. É o telespectador aqui que não se identificou, mas explicou essa situação. Deu para entender mais ou menos, doutor? Sim, sim. Qual a orientação que a gente poderia dar para ele? Ele não falou o nome, tem 52 anos. Olha, veja só, geralmente existe uma isenção, né, se ele está na reserva, deve estar na reserva ou aposentadoria, existe uma isenção parcial de um determinado valor, né, para quem está aposentado ou na reserva e tem acometido de alguma das doenças especificadas que dá direito a essa isenção. Então, tem uma parte dos rendimentos que são isentos. Então, ele tem que ver nesse comprovante dele se é a situação dele, se ele realmente está isento. Se toda a renda dele é isenta, porque pode ter uma parte isenta e pode ter outra parte que seja tributável, que é que vai para aquele limite dos R$ 28.559,70. Se essa outra parte que é tributável estiver abaixo disso, então ele estaria isento total de entrega da declaração, tá certo? Mas sobre essa outra pode ter tido, inclusive, retenção na fonte e ser vantagem para ele apresentar a declaração, mesmo não estando obrigado. Há casos em que é vantagem apresentar para receber de volta o que foi feito retenção. Então, cada caso é um caso, ele deve analisar e, se tiver dúvida, ainda persistir alguma dúvida, procurar alguém para orientar, tá certo? Inclusive, eu digo também que existe um perguntas e respostas no site da Receita Federal, próximo onde ele for baixar o programa lá, tem também essas perguntas e respostas, que são quase 1.000 perguntas e respostas, em torno de 900, tá certo? Receita.fazenda.gov.br. Agora é receita.economia.gov.br, né? Mas quem colocar Fazenda também chega lá, ainda está, né? Que mudou o nome do Ministério, mas ainda é disponível, né? Mas hoje tal, é isso aí.
Então, o que é que acontece? Ele poderá ver esse perguntas e respostas, que tem resposta para praticamente tudo. Se ainda tiver dúvida, procurar alguém. Mas é preciso ver a situação específica. Outra coisa também que a gente sempre enfatiza, pode ser que ele tenha um patrimônio, um apartamento, ou apartamentos, casas, terrenos, que sejam superiores a 300 mil. Isso aí, por si só, independentemente de qualquer rendimento, é uma obrigatoriedade. Existe outra forma, vamos dizer que o rendimento dele realmente seja isento, não estaria obrigado por conta disso daí, o patrimônio dele é inferior a 300 mil, mas ele fez uma alienação de um terreno que teve ganho de capital, um terreno que ele tinha comprado lá, sei quanto, por 10 mil e agora conseguiu vender por 60, por 100 mil. Está obrigado também, tá certo? Então tem que analisar todas as hipóteses de obrigatoriedade. Esse tipo de análise e tipo de ajuda, ele poderia obter através de um advogado especialista em direito tributário? Poderia. Inclusive, aproveitando, não só advogado, um contador, né, também é um especialista nessa área. Lá na universidade, lá na Universo, a gente tem um núcleo próprio para atender a população, né? E aí não só para oferecer demandas judiciais, mas para prestar esses esclarecimentos também. Então, qualquer dúvida, pode procurar até mesmo a Universo. Ficamos ali na Ibiribeira. Né? Ótimo. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber se as parcelas que está pagando do apartamento financiado, essas parcelas podem entrar também na declaração do imposto de renda, sim ou não? Não. Na verdade, se a gente fosse abrir também, né, doutor, tudo que você paga se for o caso, a intenção de deduzir aí, você vai informar que tem um imóvel, né, desde que esse imóvel exceda o valor que é exigido por lei, mas você informa o imóvel e essa parcela, na verdade... Informa a dívida também. Na verdade, ele informa a dívida e informa o pagamento, não na parte dos rendimentos, mas na parte da declaração de bens e direitos e dívidas e ônus reais. Logo abaixo do quadro, logo após o quadro bens e direitos, né? Porque em tese não é só os bens, é os direitos também. Por exemplo, se você tem uma dívida a receber, se você emprestou para alguém e alguém vai lhe pagar, é um direito seu receber, deve estar ali também. Independente do valor. O valor acima de R$140, vamos dizer, tá? Que é o valor tal. Isso, na verdade, é interessante também. Muita gente questiona, não é o caso dessas perguntas, mas aproveitando que tem um link, aluguel, por exemplo. Né? Vamos supor, eu moro de aluguel. Eu não vou prestar, não vou informar. Na verdade, é interessante, tem um campo para você informar que você paga aluguel. Porque até a própria Receita... A pessoa que recebe pode ser que ela não declare. Então, existe esse confronto aí. Então, é interessantíssimo. No caso, você vai informar, você não vai abater nenhum valor porque paga isso. Mas você tem que informar pelo fato da Receita ter um controle. Porque vai que a dívida foi quitada e você vende aquele imóvel. Né? Você, inclusive, tem aquela perspectiva de você, dentro de um ano, se você adquirir um outro imóvel, você não precisa pagar o imposto, dependendo do valor. Isso aí é quando você aliena, né? Quando você tem um imóvel que aliena. Isso. Tá certo? Existe uma possibilidade de quem tem um imóvel e vai alienar para trocar, para comprar outro, para residência. Então, porque existe um imposto sobre o ganho de capital, que é de 15% na alienação de bens e direitos. Né? Se você tem um imóvel que comprou por 100 mil e está vendendo por 200, esse ganho está sujeito a 15%. Você tem que pagar 15 mil disso daí. Mas se você está vendendo para comprar um outro imóvel, você tem 6 meses que você fazendo essa compra, você não precisa pagar esse imposto. E quem utiliza essa possibilidade é uma das hipóteses de obrigatoriedade de entrega da declaração. Agora, voltando com relação a quem paga aluguel, não pode deduzir, não pode reduzir o imposto por conta disso. Mas é obrigatório, sabia, Rodrigo? Inclusive, existe uma multa de 20% sobre pagamentos que você não informa. Por exemplo, se a obrigatoriedade, você contratou um arquiteto, um engenheiro, um advogado. Se você não informar. Se você não informar e a Receita pegar, ela pode cobrar 20% de multa porque você não informou. Em cima do serviço que foi prestado. Em cima do valor. E levar a malha fina.
levar a E malha leva fina. a malha fina. Tá certo? Pela Porque é última- uma forma de você colaborar, Aham. né? Você tem a obrigatoriedade de declarar, porque como ele já colocou, do outro lado a Receita vai saber quem recebeu. Quem prestou serviço não Tá declarou. certo? Então, quando você paga para um profissional ou paga um aluguel, em tese você tem que declarar, senão você poderá sofrer uma multa por conta disso. Vou pedir licença aqui, pela última vez, no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já fez sua declaração do imposto de renda? Olha só, das pessoas que ligaram pra gente, participaram, e a gente vai conferir agora o resultado da enquete, 59% disseram que sim, que já fizeram declaração 2019, 41% disseram que não ou que ainda não. A gente incentiva você a fazer o quanto antes. Estamos agora na reta final do programa. Para agradecer aqui aos nossos convidados, quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Dr. Rodrigo Duarte, professor de Direito da Universidade Salgado de Oliveira. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço, a satisfação muito grande, mais uma vez, voltar aqui ao programa e principalmente para ajudar a população, ajudar os contribuintes a esclarecer melhor dúvidas a respeito do imposto de renda. Então, qualquer dúvida que persistir, a gente está sempre aí à disposição nas redes sociais, né? Rodrigo Duarte Melo no Instagram, Rodrigo Duarte no Facebook, enfim, estamos aí à inteira disposição. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rodrigo. Também queria agradecer ao doutor José Honorato de Souza, auditor fiscal e superintendente adjunto da Receita Federal. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço o espaço, né, essa possibilidade de colaborar aqui com os contribuintes, trazendo esclarecimentos para ele. Muito obrigado. Gostaria de lembrar, por último, do que falamos da campanha Destinação, né, que não esqueçam. Temos aí um grande objetivo de deixar o máximo possível de recursos no estado de Pernambuco e nos demais estados, né, para abraçar essa causa. Então, essa é a nossa disposição, e a Receita Federal é um órgão de defesa da nação, dos contribuintes, né, de fazer então o papel, fazemos o papel, na verdade nós não fazemos as leis, mas nós cumprimos as leis. É interessante que o contribuinte saiba disso, que o que a Receita faz, que às vezes pesa, né, ninguém gosta de pagar tributo, pagar imposto, mas é o que o Legislativo determina, e a gente tem que cumprir cada vez mais o nosso trabalho com eficiência. E aí estamos aí à disposição para prestar esclarecimentos e atender os nossos contribuintes. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!